makalimi Aindi sole Oguli makalimi Aiwe katikolelele Natukalipela Aiwe katikolelele Natukalipela Aiwe wagolipo Wagolipa machange Wagolipo Aiwe wagolipa machange Aiwe wagolipa machange Aiwe kibole tukupa Aiwe wagolipa machange Aiwe kibole tukupa Dangondo divela Divelo keva Dangondo divela Shendi kosifitali Nisoke pata yange Toka Japao Kwenda manasi ya vimbo Toka Nileya Twala lego, twala lego Twala lego, twala lego, twala lego Twala lego, twala lego, twala lego Twala lego, twala lego Toke kwacha. Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, emitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia e América Latina, e para lá onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo mundo. Vos fala, como sempre, Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui, vos agradeço profundamente por continuarem a partilhar e a subscrever o vosso canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. Se ainda não subscreveu, faça-o agora, porque só assim todos os noticiários Desperta Angola te chegarão imediata e automaticamente no teu telefone celular ou qualquer outro aparato que possua em sua casa. Subscreve e partilha o teu Desperta Angola, o único canal digital na língua portuguesa, o único no ocidente, virado para a mudança de consciência, são claros com vista à reconciliação sincera e genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do presidente João Lourenço. Esse aqui é o ponto de vista do Desperta Angola. O general João Lourenço foi ele que precipitou o sucumbir do ex-presidente engenheiro José Eduardo Santos, de cuja morte cerebral teria sido confirmada ontem, terça-feira, pela imprensa internacional ali em Barcelona, no Reino de Espanha. Roupa suja se lava em casa. Na língua inglesa, este provérbio é muito comum, como seja Watch your dirty lines at home. Esse é um provérbio antigo, mas válido ainda hoje. E indica de que as disputas entre membros da mesma família, empresa, corporação, partido político, igreja, etc., devem ser resolvidas despidas de escândalos públicos, muito menos transcender os círculos próximos da família, com vista a que vizinhos ou pessoas estranhas não tomem o conhecimento e se aproveitem para colocarem mais o fogo na canjica, logo podendo provocar o ditado segundo o qual quem conta um conto sempre aumenta um ponto e etc. Para o efeito, Napoleão Bonaparte teria repetido constantemente este provérbio aos seus irmãos, vezes sem conta, 1810, 1820. De facto, em nenhuma parte do planeta, incluindo nos países civilizados, membros da mesma família ou membro da mesma família ataque o outro membro pertence do mesmo clã às cegas, sob pretexto da luta contra a corrupção, como aconteceu e ainda acontece com as práticas destrutivas e verdadeiramente divisionistas orquestradas pelo general João Lourenço contra um homem que lhe deixou o poder à toa de graça, o ex-presidente engenheiro José Eduardo Santos, seus filhos aliados e, em última instância,
contra o próprio MPLA e os do MPLA e etc. e etc. E, ironicamente, sem que ninguém no MPLA ou nos do MPLA faça absolutamente nada com vista a pararem de alguma forma o inocente do general João Lourenço a prosseguir de borla, de graça e à toa, a penosa exposição pública do MPLA ou do ex-MPLA em Angola e à volta do mundo. Ao longo dos últimos 4 anos do seu desastroso consulado, o general João Lourenço demonstrou aos pensantes em Angola e no mundo inteiro de que a sua luta para destruir o MPLA e a família dos Santos só se deveu e se deve por 2 razões principais a saber. Primeiro, os ciúmes patológicos por conta da Eva do general João Lourenço ou de José Eduardo Santos, nomeadamente a dona Ana Afonso Dias Lourenço dos Santos, a bileira do Casuno. Número 2. O general João Lourenço demonstrou aos angolanos e ao mundo de que a sua farsa da luta contra a corrupção só visou tão somente se aproveitar da bondade do pobre de José Eduardo Santos e da falta de inteligência e de sabedoria do MPLA em derrogar o regime do general João Lourenço para que se evitasse o colapso do MPLA, de cujo objetivo é simplesmente o seu enriquecimento primitivo, razão para a qual correu com Isabel dos Santos. Melhor dito, razão pela qual correu com Isabel dos Santos, perseguiu os aliados de Santos com vista a alimentar o seu enriquecimento ilícito em Angola, via a adjudicação dos projetos relevantes em Angola sem concurso público a favor da sua própria empresa, a Oma Tapalo e os grupos Carrinhos, etc. e etc. Razão pela qual o general João Lourenço perseguiu até a morte José Eduardo Santos. Santos está morrendo presentemente em Barcelona, no Reino de Espanha, por culpa, repito, do general João Lourenço e principalmente por causa da profunda depressão provocada pela perseguição copiosa do general João Lourenço para lá das outras mazelas em que, em condições normais, José Eduardo Santos teria vivido muito mais tempo e etc. e etc. Porém, repito, os ciúmes patológicos e a ambição do enriquecimento primitivo do general João Lourenço provocaram ou precipitaram a morte do ex-presidente engenheiro José Eduardo Santos ali em Barcelona, no Reino de Espanha. Ao mesmo tempo que João Lourenço chora lágrimas de crocodilo em Lisboa, afirmando ironicamente de que o presidente da República de Angola tinha bom relacionamento com a família dos Santos, etc. e etc. Que tamanho cinismo de um general diabólico alguma vez os do MPLA hajam produzido nos últimos anos para lá do ditador assassino António Augusto Neto. De facto, a iminente morte de José Eduardo Santos, de cujo funeral já estaria a ser preparado pela sua família, segundo a imprensa internacional, se o general João Lourenço enganosamente julgar de que isto representa boa notícia para ele, contrariamente, esse pode simplesmente ser a pior notícia para o general João do Casuno no ano eleitoral aí em Angola. Para o efeito, se os do MPLA fossem inteligentes ou tivessem alguma sabedoria, eles, os do MPLA, deveriam se juntar aos esforços da Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola. E com vista a controlarem as atas sínteses nas assembleias de votos em Angola, nas eleições de agosto próximo, com vista a provocarem a alternância política em Angola, para que o MPLA seja verdadeiramente fortalecido na oposição em Angola, com vista a que, de uma vez por todas, o general João Lourenço seja enviado para a sua casa, sendo que mais 4 anos de governação do presidente João Lourenço representaria certamente o sossobrar não apenas do MPLA e dos do MPLA, senão o sossobrar de toda a sociedade angolana e dos povos de Angola.
Que Deus abençoe Angola e a todos os filhos de Angola. Foi o ponto de vista do Esperto Angola na lindíssima cidade de Miami, no sul da Flórida, nos Estados da América. E depois do ponto de vista do Esperto Angola, eis aqui as notícias de Angola. Os médicos que cuidam da saúde do ex-presidente José Eduardo Santos vão reunir-se esta quarta-feira com a sua família ali na clínica Tecom, onde se encontra Santos, com vista a se tomar a difícil decisão de se desligar ou não os equipamentos de suporte respiratório de Santos para que o chefe do clã de Santos possa sucumbir em paz. Para efeito, o general João Lourenço já enviou para Barcelona, Espanha, o seu ministro de Relações Exteriores, o Sr. Tete António, com vista a acompanhar a situação naquilo que pode representar uma verdadeira batalha campal entre Isabel dos Santos e Letícia dos Santos, que não está claro se o corpo de Santos seria entregue ao general João Lourenço ou se a sua família, particularmente os seus filhos, que não desejam que o funeral de Santos seja feito em Luanda, teriam acesso do corpo do seu pai e não aos do MPLA. Olha, compatriotas, vocês, todo mundo, né? Se você é miúdo e não sabia, fique sabendo o seguinte. Desde o MPLA, Brotito, desde a sua fundação, desde a sua criação, desde os maquis, né? O MPLA, não é? Sua tradição foi sempre matarem-se entre eles. Essa foi a tradição. Mas a ideia é que esta morte provocada, é claro que o presidente Eduardo Santos estava doente, né? Hoje em dia a próstata tem cura, não é? A próstata, se ela não tiver cura, de facto tem paliativos que fazem prolongar, não é, a doença da próstata. E se os do MPLA tivessem alguma vergonha, não é, pudessem parar o presidente João Lourenço, eu tenho quase a certeza de que José Eduardo Santos poderia viver muito mais tempo. Porque a ideia também é que não é só crucificar as pessoas, né? Aqui não há ninguém que está livre de pecado. Eu particularmente também, eu não sou do MPLA, não é? Não tenho partido, mas a ideia é de que, não é, em África, não é, independentemente de que o continente negro é conhecido como sendo o continente da desgraça, né? Ali, onde os políticos se matam à toa, o próprio Lourenço está a prometer matar o Costa Júnior e fazer dele cabidela, por exemplo, não é? Uma atitude inocente, estúpida, esse discurso inflamatório do presidente João Lourenço, não é? Está a fazer isso, mas a ideia é de que os antigos presidentes deveriam ser respeitados, porque do mesmo modo que o presidente José Eduardo Santos está a morrer em Espanha, não é? Morte provocada, precipitada pelo general João Lourenço, não se sabe como é que o Lourenço acabará. Não é? Porque se o Lourenço pensar que ele é o dono de Angola, está completamente equivocado, e eu aqui vou mandar uma mensagem, uma vez mais, para o Arnaldo Carlos. As eleições, ou seja, o MPLA, né, ou, nesse caso, o camarada João Lourenço tem de perceber de que nas eleições, né, ou seja, o processo democrático, né, e sempre quando há eleições, a ideia é de que ninguém ganha tudo, também ninguém perde tudo. Portanto, não se vai, não, ou seja, o João Lourenço encara o processo eleitoral como sendo de vida e de morte. Não. E isto acontece por quê? Porque ele é ditador, né? Ele não percebe, ou seja, o João Lourenço não entende, não é, o que significa democracia. Por quê? Porque ele foi criado com os métodos do Pacto de Varsóvia, não é? Razão pela qual ele confunde eleições, não é? Ou encara as eleições como sendo algo de vida ou de morte. Mas a ideia, não é que não haverá, repito, em Angola, eleições, ou melhor dito, democracia, sem o fortalecimento do MPLA. Porque o presidente Costa, sempre quando vem chegar na Cidade Alta, só vai ter um bom governo se tiver uma boa oposição, que é o MPLA. O MPLA tem experiência, governou durante 47 anos, portanto, faria na oposição, na minha opinião, uma boa réplica para melhorar a governação do engenheiro Alberto Costa Júnior. Portanto, essa ideia de João Lourenço, não é, confundir
as eleições ou a democracia com as mortes, não é? Isto tem que acabar. E para acabar, não é? Esta morte do presidente Eduardo Santos, não é? Pode ser exatamente, não é? A condição sine qua non para que vocês do MPLA, particularmente vocês os jovens, quadros do MPLA, percebam de que em democracia, não é? De que a guerra acabou em Angola e não haverá nunca mais o regresso às armas como o João Lourenço pretende. Porque a ideia de João Lourenço, se vocês repararem, não é que ele tenha problemas com o Nitra, na minha opinião. O problema dele, não é que ele sairia envergonhado se ele deixa o poder, porque de facto ele vai enfrentar, não é, problemas com a família dos Santos. E mesmo com a própria MPLA, que hoje muitos no MPLA que não falam, um João Lourenço fora do poder, provavelmente teria que ir para o asilo político. Se calhar não podia viver em Angola, provavelmente. Pelos males, não é? Eu diria, pela lavagem de roupa suja que ele trouxe de maneira brutal, não é? No olho da rua, né? Dos problemas do MPLA. Mas enfim, a ideia, não é? É de que, de facto, o general João Lourenço foi muito longe demais, não é? Porque o presidente José Eduardo Santos foi ele que ele deixou o poder, assim, foi ele que, enfim, foi ele que deixou o poder ao presidente João Lourenço e foi ele que enriqueceu a maior parte de vocês do MPLA, incluindo o general Higino Carneiro, que na minha opinião deveria ter alguma lealdade com ele próprio, né? Porque o Higino Carneiro, você sabe, que é um dos mais ricos ali em Angola e foi, não é, enriquecido pelo presidente, ex-presidente José Eduardo Santos, e deveriam vocês do MPLA serem frontais com o João Lourenço, porque estamos em democracia, porque a ideia não é o João Lourenço prender todo mundo, né? Agora, acontece que ele agora foi a Portugal, não é? E enfrentar os aliados ali, entre aspas, né? Falando da Ucrânia, quando aí tratou-se da reunião sobre, não é, a questão da manutenção, não é, da saúde dos oceanos. Chegou ali e se meteu a falar, fugir do tema, né? Descontextualizou a visita dele ou o discurso dele e está a falar da Ucrânia. João Lourenço não é nada para falar da Ucrânia. Não é? Razão pela qual o presidente Rebelo lhe respondeu dizendo que Portugal está com os aliados da Aliança Atlântica e não com Angola, que está completamente desfasado, não é? Sobre o que se passa, ou sobre o tema Ucrânia, onde o João Lourenço está a apoiar o Vladimir Putin. Mas, voltando à Guerra Fria, né, é que, de facto, não é, é uma tristeza muito grande o que acontece com o MPLA, não é? O João Lourenço matou o José Eduardo Santos, precipitou a morte de José Eduardo Santos, porque a depressão, não é? Você não sabia, né? Você vai na vaia, aí nas ferramentas de Steve Jobs e veja as consequências da depressão. José Eduardo Santos, você não sabia, está a ter uma morte, a morte mais triste que você pode... Se você não sabia, quando uma pessoa morre de depressão, ele morre de maneira miserável possível. Porque o presidente Santos morreu. Aliás, vocês viram antes ele morrer, quando ele apareceu aí em Angola e também no aeroporto de Dubai, via-se um presidente completamente, enfim, fora de si. Isto aí é que é depressão. É um homem, já não pensava mais, o ex-presidente José Eduardo Santos. Você não sabia. A depressão é uma miséria, digamos, é um buraco em que você se mete e você torna-se miserável. Não é? Se você não sabia. Miserável pensante, né? O presidente José Eduardo Santos está a morrer de maneira, está a sofrer, não é? De maneira, você não sabia, mais triste possível. Porque a depressão, enfim, é uma doença completamente... Eu não sei descrever os sintomas da depressão, só sei dizer de que, de facto, quando uma pessoa está com depressão, cai numa miséria total e profunda, né? Do ponto de vista, não é? De autoestima, da destruição da autoestima do ser humano, não é? Portanto, o presidente Lourenço, não é? Eu acredito que eu não sou Deus, não é? Eu não desejo o mal do presidente Lourenço, porque eu não sou Deus, mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem planos para ele aí e sabe Deus como ele deixará o mundo dos vivos. Eu ontem vi mesmo o presidente Lourenço ali, acompanhei a entrevista dele que ele deu em Portugal, completamente desfasado, não é? Um presidente com uma fisionomia muito estranha, me parece a mim que ele também está doente. Não é? Porque, de facto, enfim, não tem brilho nenhum, não é? Quer do ponto de vista do que ele fala, quanto do ponto de vista anímico e físico, não é? Portanto, vi um presidente completamente desfasado, não é? Brutalmente desfasado em todos os aspectos, quer no aspecto intelectual, né? Físico, anímico, no aspecto, enfim,
da linguagem corporal, etc., é um presidente completamente miserável. Né? E isto é exatamente o sinal digamos assim, não é? Destas práticas diabólicas dos do MPLA, agora encabeçados pela ala do general João Lourenço. Portanto, os filhos de Eduardo Santos têm razão, né? Se nunca entregarem o corpo do pai deles, a senhora Ana Paula. Para todos os efeitos, se você não sabia, Dona Ana Paula dos Santos nunca casou com o José Eduardo Santos por comunhão dos bens. Né? O presidente Pedro Santos tem uma data de filhos ali. Alguns estão na casa do próprio João Lourenço, ali, que ele deixou aí, fez com a Dona Ana Dias. Portanto, muitos filhos que ele tem. E, naturalmente, na minha opinião, a Isabel dos Santos sendo a primeira filha, né? Eu não sei como é que funcionam as leis em Espanha, ou não sei, mas saberá a Isabel. A Isabel é uma miúda viajada. Ela saberá, aí assim, na minha opinião, dar a volta à Ana Paula com vista a buscar assessoria judicial para que ela tenha acesso ao corpo do pai dela. Porque o corpo do José Eduardo Santos não é do EPLA, na minha opinião, era família. Logo, não é? Entregarem o corpo do ex-presidente José Eduardo Santos para o João Lourenço seria, na minha opinião, no mínimo, uma humilhação por parte da família dos Santos e por parte dos filhos Santos. Né? O Santos está morto, não é? O corpo dele deve ser entregue, na minha opinião, não é? A filha mais velha, que é Isabel dos Santos, não é? Que é a herdeira principal de José e do Eduardo Santos, e na minha opinião, não é Ana Paula, porque Ana Paula nunca casou. Além disso, não é? Segundo a Ticei dos Santos, Ana Paula só esteve, quando José Eduardo Santos deixou o poder, ele só esteve com o ex-presidente por 2 meses. Logo, não vejo qualquer razão para que o João Lourenço, não é? Exija para que se entregue o corpo do ex-presidente Eduardo Santos, sempre quando ele vem ser declarado morto, ou hoje ou amanhã, ou essa semana, não é? E que seja entregue, repito, o corpo dele ao general João Lourenço, porque o general João Lourenço não é familiar do ex-presidente Santos. E além disso, teoricamente, repito, foi ele que precipitou a morte do ex-presidente Eduardo Santos. Portanto, não tem acesso, não é? Eu repito, a Isabel e a Ticé saberão buscar aí em Espanha, e esse é o meu conselho que vos dou, para que vocês busquem assessorias em Espanha e em Portugal, não é? Ou na Península Ibérica, para que vocês possam ter acesso do corpo do vosso pai e esperem para que a situação melhore em Angola, para que quando outro governo, não é, seja instalado em Angola, vocês possam fazer um funeral condigno do vosso pai, porque de facto a ideia é que o que estamos a ver é simplesmente triste, não é? E o vosso pai está sendo foi maltratado, não é? Pontapeado por ex-presidente, pelo presidente João Lourenço, e agora mandou ali o senhor Tete António, não é? E para acompanhar, não é? Tudo o que está a acontecer em Barcelona, imagino eu, com vista a trazer o corpo do ex-presidente José Eduardo Santos para Luanda. Repito, a Isabel saberá, não é? Ali assim, eu diria buscar, repito, uma assessoria jurídica, não é? Em condições para que eles possam ter acesso ao corpo do seu pai, possam guardá-lo aonde quer que seja, em Espanha ou em Portugal, ou onde quer que seja, que eles guardem o corpo do pai deles, e quando houver condições em Angola, poderem trasladar o corpo do pai deles, não é, para Angola, né? Termina aqui essa edição Desperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca, se você me escuta, desmobilize. Ali em Cabinda, Dange Queteche, ou em Pinda, Banza Congo, para o Quilquango, ali em Sanza Pombo, e em Naosso, que é um potaqueno, Zambi, Caruçambula. E desde lá para o Bundulândia, do lado inverso, ali no Mare, no Lubito, ao luau, a todos vocês agradeço imensamente. Se você me escuta aqui mesmo no Key West, no sul da Flórida, no começo dos Estados Unidos da América, para o Noroeste, Miami, no South Beach, ou se você me escuta ali de São Petersburgo, ali em Tampa Bay, no Golfo do México, ou se você me escuta, se calhar, mais para o lado esquerdo, mais lá para o noroeste dos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, para o Atlântico, na cidade de Nova York. Você pode estar também ali no sul do Atlântico, ali na cidade que anda em Luanda, escutando-me, se calhar aí no ponto final, no lado esquerdo, repito, te agradeço imensamente. Você pode estar em Grande Lisboa, você pode estar aonde quer que você esteja, aí no hemisfério sul, na República Federativa do Brasil, desde lá para o Japão, ou do Oriente Médio para o Ocidente. A todos vocês agradeço imensamente, que tenham uma feliz quarta-feira e que Deus possa abençoar, e orem pela família dos santos, não se esqueçam, né?
de facto, todos os erros que o Presidente dos Santos cometeu, agora na hora da morte, há que consolar a sua família, né? Porque erros todos nós cometemos e só Deus sabe como, não é, os planos que Deus tem para todos nós. De facto, não há ninguém que está livre do pecado e não adianta estar a tirar a primeira pedra a quem quer que seja. Deus abençoe a todos aí, Deus possa abençoar a todos os planos aí, incluindo também a família Pedro São Lourenço, os nossos pais espirituais, o nosso bispo Dom Camoenho, o nosso corajoso pai espiritual Dom Camoenho, e a todos os bispos da conferência ou da comunidade da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, a todos os cristãos de Angola e a todas as nossas famílias de Angola. Muito obrigado por escutar-me, muito obrigado por escutar o Teu Esperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca, desde a linda cidade de Miami, nesta madrugada desta quarta-feira. Que Deus possa abençoar a todos aí. Muito obrigado por escutar-me.